hoteon epistesan. Legeito Simon Petros ho Jesus. Simon Yova. Agapas me pleion tonton. Legeauto. Naai kurie. Suaidas oti philosi. Legeauto. Bosketa arniamon. Legeauto palin deuteron. Simon Yova. Agapasme, legeauto, naai kurie, suaidas oti philosi, legeauto, poimane pa prosbatamon, legeauto to triton, Simon Diova, celesme, alupete ho petros oti emen auto to triton, celesme, kai emen auto kurie, supanta oidas, sugnos keis, oti philosi. Legeauto, Jesus, bosketa prosbatamon. Fique até o final e entenda o que essa palavra tem a dizer para você. A paz do Senhor Jesus, aqui é o Pastor Caleb e eu quero compartilhar uma reflexão no seu coração. É claro que a dúvida permanente é de que o que ele falou aí no começo do vídeo. E a mensagem que nós lemos foi o versículo 15 ao 17 do capítulo 21 de João. É uma conversa entre Jesus e Pedro que vai nos trazer uma reflexão muito profunda quando olhamos além do português para olhar diretamente nos originais gregos. E o que eu quero trazer para você, a primeira coisa, é o contexto desse texto. O contexto fala a respeito de Pedro, quando eles estão ali às margens do rio Tiberíades e eles decidem pescar. Vai Pedro e seus colegas ali e passam a noite inteira procurando a pesca para que eles pudessem se alimentar, que eles estavam com fome. O que acontece é uma frustração que eles passam a noite inteira tentando pescar, pegar alguma coisa e nada acontece. O que acontece é que Jesus pela manhã, depois dessa noite frustrada, grita da praia para eles dizendo: filhos, vocês têm de o que comer? E eles respondem não, mas sem reconhecer que era Jesus ali na praia. O que acontece é que Jesus diz para eles: joguem a rede do outro lado. Isso foi após a ressurreição de Jesus, foi a terceira aparição de Jesus para os apóstolos. Eles então obedecem àquela voz, jogam as redes e ali acontece um milagre incrível. As redes se enchem de peixe e as redes não se rompem. E daquela forma João fica assustado com aquela situação e fala assim: só pode ser um milagre, só pode ser o nosso mestre. Ele vira para Pedro e fala: Pedro, é o mestre. Pedro fica abismado com aquela situação, ele bota uma túnica porque estava nu e ele se joga no mar para se encontrar com Jesus à beira da praia. Os outros discípulos recolhem os peixes, colocam dentro do barco e também vão porque eles não estavam tão longe assim. Quando eles chegam lá com seus peixes, naquela situação feliz e alegre de estarem com seu mestre, eles estão também constrangidos. Não querem perguntar se é realmente o mestre, porque eles sabiam de fato que era o mestre. E ali naquela situação, Jesus os convida, quando eles chegam à praia, já com um banquete preparado, uma espécie de churrasco de peixe com pão já preparado para eles se alimentarem. O que acontece ali depois disso, depois deles tomarem um café, Jesus faz 3 perguntas para Pedro, perguntando: Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E foi justamente esse texto que nós lemos. O que nos chama a atenção é que nós precisamos entender a diferença que existe entre necessidade e dever. Se nós não entendemos esse conceito, nós podemos cair num erro muito sério, que a maioria, na hora de verbalizar, ou melhor, de confessar o que acha a respeito dessa necessidade e desse dever, normalmente se confessa o certo, mas se crê no errado. E eu quero te ilustrar justamente o que é isso. Jesus pergunta por 3 vezes para Pedro se Pedro o ama. Pedro, tu me amas? E se nós entendemos pelo lado da necessidade, nós vamos entender que Jesus era uma espécie de carente, ou melhor dizendo, Deus é uma espécie de carente que quer de nós o tempo todo atenção, que a gente fique com Ele e viva para satisfazer as necessidades de Deus. Se nós olharmos para o lado da necessidade, nós vamos encontrar e interpretar de forma errada que Deus é um ser necessitado de atenção. E que quando nós não oramos, quando nós não jejuamos, quando nós não vamos à igreja, quem está ali precisando de nós é Deus e não nós mesmos. Como eu já disse, apesar de nós muitas vezes não confessarmos isso verbalmente, confessarmos isso externamente para todo mundo, muitas vezes se crê dentro disso. E Pedro é a figura perfeita para dizer a respeito disso. Pedro muitas vezes interpretava e achava que Jesus precisava mais de confissão do que convicção. O que significa isso? Pedro é aquele cara que ele fala muito, fala o que pensa, é o primeiro a falar. E isso resultou para ele uma série de bênçãos e também de muitos constrangimentos. Ele é aquele que fala sem pensar. Por exemplo, você vê Jesus
quando fala que seria traído, Pedro é o primeiro a bater no peito e querer confessar uma coisa que talvez ele nem cria, por mais que ele pensasse. Ele diz assim, ainda que me matem, eu não negarei ao Senhor. E Pedro foi alguém que traiu a Jesus. Alguém que não tinha talvez a consciência do que estava falando. Falava o que pensava, mas não falava o que cria. Esse é um problema muito importante que nós precisamos entender. Se entendemos pelo lado da necessidade, nós vamos encarar que nós precisamos mais confessar do que crer. E nós não somos conhecidos diante de Deus por aquilo que nós confessamos, mas nós somos conhecidos diante de Deus por aquilo que nós cremos, pela nossa consciência, nossa convicção. A verdade é justamente isso que Jesus fala no final do Sermão da Montanha. Ele fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entraram no reino dos céus. Ele começa a dar ali, mostrar pessoas que chegaram diante do Senhor e falam assim, no teu nome fizemos isso, no teu nome eu fui aquilo, e confessavam muita coisa. Mas Jesus fala assim, apartai de mim que eu nunca vos conheci. Não é por aquilo que nós confessamos ser, ou achamos, ou falamos que pensamos ser, significa que Deus olha e se interessa. O que Deus realmente quer de nós é uma consciência do que fazemos. Por isso que nós temos que entender que Jesus não é uma espécie de mendigo necessitando a atenção de nós. Independente, ele é um ser absoluto e soberano. O que temos que entender é que não é o lado da necessidade que está em jogo nesse jogo de palavras, mas sim a questão do dever. Jesus não precisa ser amado, Jesus não precisa ser adorado, ele deve ser amado e deve ser adorado. Isso é uma diferença muito grande. Aliás, uma verdade não deve ser aceita porque ela é confessada, ou porque ela é popular, ou porque ela é afirmada. Não, a verdade ela é aceita porque ela é. Independente do que você faça, se você não abraçar a verdade, você cai no abismo de ser abraçado pela mentira. Então, a verdade ela não é verdadeira e deve ser aceitada por ela ser mais recomendada, ou mais falada, ou mais confessada, mas sim pelo que ela é. E Jesus de fato é. A questão aqui que nós precisamos entender é que Jesus deve ser adorado porque ele é, e não pelo que nós queremos fazer dele. A segunda coisa que nós vamos entender é que se nós olharmos para o Jesus soberano e que não necessita de nós podemos cair no erro oposto, que é também o desequilíbrio aí do argumento, que é dizer que a transcendência de Deus, a independência, o atributo de perfeição dele, faz com que ele não se interesse por nós e deixe de ser um Deus pessoal. E caímos aí na farsa do deísmo, que não faz nem sentido no texto e nem faz sentido também na lógica. Porque um Deus faria alguém com emoções e necessidades se ele não fosse supri-las. Seria uma espécie de pai que após a concepção vai embora. E não é essa a realidade de um Deus que seja apenas transcendente, mas também um Deus pessoal, emanente. E nós precisamos ver que isso faz com que nós entendamos que Jesus, apesar de ser um Deus soberano, perfeito, completo e pleno, ele abre mão para receber glória para si através dos homens. Isso é uma coisa muito interessante. Isso ilustra muito bem a partir do momento que nós olhamos para a própria história do capítulo 21. O que acontece ali é que eles estavam com fome, estavam necessitando de peixe. Jesus proveu peixe para eles, para que eles pudessem comer. Mas quando eles vão se chegar a Jesus, o que acontece? Jesus já tem o seu peixe, o seu pão. Jesus está completo, Jesus não precisa da ajuda dos homens. Porém, apesar da sua suficiência, Jesus convida-os a trazer os seus peixes para fazer parte do banquete ali do café da manhã. Então, apesar de Jesus ser alguém autônomo, alguém completo e pleno, ele aceita de nós, e isso é uma característica de benevolência de Deus, de misericórdia, que nós podemos chegar diante dele, mesmo ele não precisando, e podemos compartilhar daquilo que ele mesmo nos possibilitou a ter, o amor, como por exemplo. Então o que Jesus queria fazer com Pedro era incentivá-lo a entender que não é só de palavras, não é só do que confessamos, porque a construção no grego justamente justifica isso. Porque a questão ali entre Jesus e Pedro é a seguinte: Pedro, você me ama mais do que todos? Porque no princípio Pedro achava que ele era o maioral. Achava que ele falando que era o grande, Jesus o reconheceria como o melhor ou então como o mais próximo. Só que Jesus não olha só o que falamos, Jesus olha o que nós somos. Isso é muito importante. O que acontece é que Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus, tu sabes que não é bem assim. Eu te amo como amigo. Jesus estava usando uma palavra ali, a palavra ágape, para falar assim: Pedro, tu me ama acima de tudo, mais do que todos esses outros? E Pedro está falando assim: Senhor, eu já tentei dizer uma certa vez que sim e agora eu estou vendo que não. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama mais do que tudo e todos? E Pedro fala: Senhor, eu te amo como um colega, filéu. A palavra filéu é uma espécie de amor, um amor fraternal.
enquanto que o amor ágape é o amor dos deuses, é o amor superior de todos. Jesus pergunta pela terceira vez, e essa terceira vez Pedro fica constrangido. E o texto fala assim: Pedro, tu me amas como colega? E Pedro se entristece por ter, pela terceira vez, chegar a esse ponto e dizer: Senhor, é isso mesmo, eu te amo como colega. O que Jesus queria fazer, meus irmãos, não era trazer ali uma necessidade, mas trazer ali uma autoconsciência do dever. O que nós precisamos é chegarmos diante do Senhor e não acharmos que Ele necessita de nós. E por outro lado, não acharmos também que Ele não quer receber nada de nós. Nós temos que entender esse equilíbrio de que Deus quer de mim e de você. É uma autoconsciência. Nem sempre as perguntas de Deus para nós são para que Ele receba a resposta, mas é para que nós reflitamos sobre a nossa resposta diante de Deus. Como você ama ao Senhor? Como você se apresenta diante do Senhor? Você se apresenta como alguém que dá esmola ao Senhor? Por isso um pouco de oração, um pouco de jejum, um pouco de si? Ou como alguém que tem o privilégio de se apresentar diante do Senhor, que não precisa de você? Nós precisamos refletir a respeito disso, para que nós possamos entender que Jesus nos convida a ter uma consciência do que falamos. Não só falar da boca para fora, não só confessar, não só nos dizer alguma coisa, mas o que mais importa para Deus no fim das coisas é: tu me amas de coração? Será que precisaremos que Deus abaixe o nível do amor dele para conosco, para que possamos ser sinceros e conscientes no que falamos para Ele? Tu me amas quando falas de fato em verdade? É em espírito e em verdade? Que nós possamos refletir a respeito disso, porque o que Deus quer de mim e de você é um amor que seja sincero e não só falado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e que possamos refletir a respeito disso. Filho, tu me amas?